Olá, um bom dia para você. Hoje, domingão, às 9 horas e 25 minutos, estou aqui para uma live surpresa sobre a doença de Parkinson. Pois é, muitas pessoas vêm me pedindo para eu conversar sobre esse assunto, e aí tivemos semana do Alzheimer, enfim, semanas dedicadas à questão dos direitos da pessoa idosa, e eu fiquei devendo lives sobre a questão da doença de Parkinson. Então hoje eu estou aqui aproveitando minhas férias para estar também com você no domingão, trazendo mais informações para te ajudar, para que você que é cuidador de idosos, você que é idoso, você que tem idosos na sua família, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você também possa prevenir doenças, para que você possa auxiliar outros idosos nesse processo de construção de uma vida com mais qualidade. Para você que não me conhece, eu sou Juliana Benevides, eu sou especialista em envelhecimento saudável, especialista em gerontologia, e estou aqui todas as semanas trazendo informações para você sobre saúde da pessoa idosa e também te ajudando no processo de cuidar do idoso, como cuidar do idoso da melhor forma para que ele tenha mais saúde, tá bom? E para que você também, que é cuidador, tenha uma vida com menos estresse, porque a gente sabe que quando você, que é cuidador, não tem as informações necessárias, não tem as ferramentas necessárias para cuidar do idoso, a sua rotina acaba se tornando estressante. Então, meu objetivo aqui é auxiliar você, que é cuidador, auxiliar os idosos também a terem mais qualidade de vida. Enfim, a gente precisa mudar essa realidade do nosso Brasil. Infelizmente, poucas pessoas conhecem, têm conhecimento nessa área de gerontologia, em cuidados voltados para a pessoa idosa, tá bom? Então, meu objetivo aqui na minha página é esse. Você que vai assistir esse vídeo posteriormente no YouTube, peço que você se inscreva no meu canal, que você deixe os seus comentários também, tá bom? Seus comentários são super importantes para mim, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse trabalho, tá bom? Eu quero dar um bom dia para o município de Balbinos, que está aí com a gente, Vilma Alves também. Deixa eu só ligar. Gente, meu computador desligou. Tô aqui em São Paulo. Quem estiver por São Paulo também, quiser me conhecer, a gente pode tentar aí se organizar pra gente conseguir se ver, tá bom? Eu tô aqui no flat no centro de São Paulo. Você que mora aqui em São Paulo e que quiser me conhecer, é só mandar um oi que a gente vai estar por aí, tá bom? Hoje eu vou fazer um passeio daqui a pouquinho lá na Avenida Paulista, vou pro Parque da Mônica com minha filha e aproveitando um pouco essa terrinha aqui, né, gente, que eu sou realmente super apaixonada por São Paulo. Quero dar um bom dia pra Maria Teodora, saudade também de você, Maria. Tô aqui, Maria, live surpresa, tô aqui em São Paulo, aproveitando essa sugestão de tema sobre a doença de Parkinson, que esse tema vem sendo muito pedido. Realmente é um tema que eu acabo trabalhando pouco, né? Porque se a gente for pensar na questão das doenças que atingem a pessoa idosa, a gente tem primeiramente lá a doença de Alzheimer. Então, às vezes, eu acabo focando na doença de Alzheimer. Mas muitas pessoas, muitos idosos sofrem com a doença de Parkinson também. E aí, nessa semana, hoje, eu já vou fazer uma live agora. Mais tarde, provavelmente, vou entrar de novo para trazer mais informações. Agora, nesse momento, eu vou falar sobre os sinais iniciais da doença de Parkinson, tá bom? Já vou iniciar. Peço que quem estiver presente, deixe seu bom dia, compartilhe. A gente não tem hábito, nunca fiz live no horário da manhã, né, gente? E lives aos domingos também. Mas lembrando aí, vou estar uma semaninha de férias, então aproveitar para fazer essa live, tá? Já vou iniciar. Deixa eu só atualizar aqui o computador. Ele acabou desligando enquanto eu estava falando com vocês, tá? Mas vamos lá, enquanto o computador atualiza aqui. Gente, a primeira coisa que a gente precisa saber é que até o momento a doença de Parkinson, ela é considerada uma doença incurável, uma doença progressiva, assim como a doença de Alzheimer, ou seja, à medida que o tempo vai passando, essa doença vai avançando, vai progredindo, e uma doença incurável até o presente momento. Isso não significa dizer que daqui a um tempo essa realidade não vai mudar, porque muitos avanços vêm acontecendo nos estudos relacionados à doença de Parkinson e também nos estudos relacionados à doença de Alzheimer, né? Por exemplo, você que me segue aqui já sabe que aquela visão tradicional da doença de Alzheimer, alguns estudos já vêm comprovando que ela está equivocada. A doença de Alzheimer não é uma só doença, existem 3 subtipos da doença. Na doença de Parkinson também, os estudos eles vêm evoluindo muito, especialmente fazendo uma ligação da doença de Parkinson
com a questão da saúde intestinal. Então, mais tarde, a nossa live, né? Vou retornar aqui também, vai ser live surpresa, já que, como eu falei para vocês, eu estou de férias. Então, surgindo nos intervalos, eu vou voltar aqui. Então, mais tarde, eu vou falar sobre essa ligação da doença de Parkinson com a questão intestinal. Então, muitos estudos vêm avançando e a gente precisa aprender, a gente precisa estar atento nessa situação para que a gente consiga prevenir essas doenças, tá? Mas hoje o que a gente sabe, então, é que a doença de Parkinson ela é uma doença progressiva, que ela é uma doença incurável. Então, os medicamentos que a gente tem hoje para a doença de Parkinson são medicamentos que tratam, na verdade, os sintomas da doença de Parkinson. Eles não têm o objetivo de curar essa pessoa, tá? De eliminar a doença dessa pessoa. Mas quais são, o que acontece em quem tem a doença de Parkinson? O que a gente sabe hoje é que existe um comprometimento de uma área do cérebro que é chamada substância negra ou substância nigra. Cada um fala de um jeito. Mas é a área do cérebro onde a gente tem as células que produzem dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está diretamente relacionado com a questão dos nossos movimentos, entre outras coisas. Então, quando a gente tem um comprometimento dessa área do cérebro chamada substância negra ou substância negra, a gente tem uma queda na produção de dopamina e aí essa pessoa começa a ter um conjunto de dificuldades, um conjunto de problemas, especialmente a questão das dificuldades do movimento, tá? E aí, o que acontece? À medida que isso vai acontecendo, que essa área do cérebro vai sofrendo esse comprometimento, esse idoso ou essa pessoa, caso tenha doença de Parkinson antes aí dos 60 anos, vai apresentar problemas motores, tá? E aí vários sinais que eu vou falar para vocês agora. Existem sinais iniciais que surgem antes dos tremores, antes daquela grande rigidez de movimentos e que muitas vezes a gente não percebe, a gente não tem noção que aquilo pode estar relacionado à doença de Parkinson. Então, 10, 20 anos antes de surgir aqueles sintomas que são mais conhecidos, surgem outros, tá? Que a gente desconhece, que eu vou falar para vocês agora. E aí, quando já 80% aproximadamente dessas células que produzem a dopamina morrem, é que o idoso vai apresentar os sintomas mais conhecidos. Então, veja que a doença de Parkinson ela já está lá se desenvolvendo 10, 20 anos já no organismo dessa pessoa até que os sintomas mais conhecidos surjam, tá? E aí, quais são os sintomas iniciais? Esses sintomas que surgem já 10, 20 anos antes desse idoso ser diagnosticado com a doença de Parkinson, tá? Um dos primeiros sintomas é a perda de olfato. Todos, praticamente 90% dos idosos que são diagnosticados com a doença de Parkinson, 10, 20 anos antes, eles tinham perda de olfato, ou seja, eles tinham dificuldade para sentir o cheiro das coisas, né? E por conta essa dificuldade de sentir o cheiro das coisas, a perda olfativa, até a questão da alimentação às vezes acaba ficando comprometida, né? Porque a gente se alimenta muito pelo visual, tá? Pelo que a gente vê das nossas refeições e também pelo que a gente sente, né? O cheiro, ele ativa a nossa fome, ativa o nosso desejo de comer. E aí, uma das primeiras perdas, um dos primeiros comprometimentos é a perda do olfato, tá? Além disso, essa pessoa vai apresentar dificuldades para engolir. E muitas vezes ela começa a ficar com aquela salivação excessiva também. Isso surge, como eu falei, são sintomas lá de 10, 20 anos antes de surgirem os tremores e outros sintomas mais característicos da doença de Parkinson. Então, essa pessoa, você vai perceber que essa pessoa está sempre salivando, está sempre assim, engolindo saliva. Esse é um dos sintomas também, tá? Além disso, a voz dessa pessoa também vai ficando mais fraca ao longo dos anos. Deixa eu só puxar aqui que eu tô vendo que os comentários estão bloqueados ali. Então, essa pessoa, alguns anos antes, você vai ver que o tom de voz dela vai diminuindo e ela vai tendo dificuldade para se expressar, ela vai tendo que fazer cada vez mais esforço para falar alto, para falar de forma expressiva que as outras pessoas entendam. Só que, como eu falei, essa pessoa e a família só vai observar que isso já estava acontecendo ao longo dos anos quando ela recebe o diagnóstico de Parkinson. Mas isso já está acontecendo há muito tempo, tá? Um outro sintoma é a questão da letra dessa pessoa que fica menor. Então, se você for observar, à medida que o tempo vai passando, as frases, tudo que aquela pessoa escreve, ela vai escrevendo com uma letrinha mais pequenininha, né? Para ela conseguir escrever com uma letra melhor, ela vai ter que ter uma caneta de ponta larga. Quanto mais fininha, mais dificuldade ela tem. A letra vai ficando muito pequenininha. É uma das características também. Além disso, pessoas que têm a doença de Parkinson têm um sono muito agitado, tá, gente? Então, muitas vezes ela vai conseguir dormir, vai iniciar o sono e ao longo da noite ela acorda por conta desses movimentos involuntários.
às vezes essa pessoa não percebe, tá? O corpo se movimenta o tempo inteiro na cama. Quem vai perceber isso é o seu companheiro ou companheira, tá? A pessoa às vezes continua dormindo, a não ser quando o progresso da doença já está mais avançado, tá? E aí o companheiro é que vai perceber essa agitação e às vezes vai perguntar para esse idoso se ele sentiu essa agitação, se ele estava sonhando com alguma coisa. Na verdade ele não estava, é os movimentos do corpo que estavam acontecendo involuntariamente. Uma outra característica também é a depressão, que muitas vezes surge antes da doença de Parkinson em si, porque a gente sabe que a dopamina, como eu sempre falo aqui na live, ela está relacionada não somente à questão dos movimentos, que é coisa que muitas pessoas não sabem, né? Ela é uma substância que vai fazer essa comunicação aí entre os neurônios e vai possibilitar os nossos movimentos. Mas o que acontece além disso? A dopamina também é um neurotransmissor, um hormônio do bem-estar. Como a pessoa que tem a doença de Parkinson tem uma queda de dopamina, então ela também tem uma depressão, geralmente apresenta depressão. Só que é diferente, não é uma depressão que tem uma causa emocional, uma depressão fisiológica. Dopamina caiu, a sensação de bem-estar dessa pessoa vai embora e ela vai apresentar então um comportamento, um humor depressivo. E além disso também tem a questão da expressão do rosto. Às vezes essa pessoa é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-humorada, mas o rosto dela vai ficar pouco expressivo, tá? Isso porque os músculos do rosto dela vão ficando mais rígidos. Então, por mais que ela esteja bem, por mais que essa pessoa esteja feliz, ela vai apresentar essa expressão do rosto, esse rosto sem expressão. E aí também, por último, na questão desses sintomas iniciais, a gente tem a questão da prisão de ventre, tá? E aí eu vou falar sobre essa questão da prisão de ventre mais tarde, na próxima live que eu vou fazer à noite. Mas é importante que você saiba o seguinte: hoje as pesquisas estão avançando nesse sentido da relação da prisão de ventre com a doença de Parkinson. Então é super importante que a gente cuide do nosso intestino. O que a gente pode fazer, na verdade, em termos de prevenção, né, é cuidar do nosso intestino. Porque o que a gente tem de mais promissor em termos de pesquisa científica relacionando doença de Parkinson com alguma coisa é nesse sentido, doença de Parkinson com saúde intestinal. Então, se você tem problemas intestinais, pode ser que você tenha mais possibilidade de ter a doença de Parkinson. E aí, mais tarde, eu vou falar para você o que você pode fazer para cuidar da sua saúde intestinal e aí conseguir dar alguns passos nessa questão de prevenção da doença de Parkinson, tá? E aí agora eu vou seguir para os sintomas que são realmente mais característicos da doença de Parkinson, que hoje a gente já considera como doença de Parkinson avançada. Veja só, muitas pessoas, quando elas são diagnosticadas, elas imaginam que elas estão no início do processo da doença. Mas hoje a gente já sabe que todos os sintomas que eu falei anteriormente são os sintomas iniciais e os sintomas que eu vou falar agora e que vão possibilitar o médico realmente diagnosticar a doença de Parkinson, na verdade são sintomas avançados da doença. Então, quais são esses sintomas, né? São 4 os principais e para que o idoso seja diagnosticado com a doença de Parkinson, ele tem que apresentar pelo menos 2, tá? Então, o primeiro deles é a lentificação de movimentos. Essa pessoa ela vai ter dificuldade, né? Todo o movimento dela vai ser um processo, então tudo vai ser mais lento. Para ela escrever, ela vai demorar, para ela fazer a assinatura dela, ela vai demorar mais tempo. Para ela varrer uma casa, ela vai demorar mais tempo. Tudo que essa pessoa vai fazer, que depende dos movimentos dela, vai ser mais demorado, tá? Tudo vai demandar muito tempo e isso causa um estresse para esse idoso também. E aí os movimentos dessa pessoa ficam mais curtos também, ficam lentos e ficam curtos. Uma outra característica, um outro sintoma também é a questão do tremor. A gente conhece muito a doença de Parkinson pela questão do tremor, mas ele é só um dos sintomas, tá? Existem pessoas que têm a doença de Parkinson que não têm o tremor. Mas como que é o tremor na doença de Parkinson? É o tremor em repouso. Então, essa pessoa tá parada, não tá fazendo movimento nenhum, o braço começa a tremer, tá? Isso é diferente do tremor essencial. O que é o tremor essencial? É uma outra condição de saúde que causa tremor no idoso, mas é o tremor de movimento. Então, assim, a pessoa tá parada, os braços dela e as pernas não se movimentam. Mas quando ela faz algum movimento com a mão é que ela começa a tremer. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, o caso do Djavan, né? Vocês percebam quando o Djavan ele tá parado, ele não tem nenhuma movimentação corporal. Quando ele faz algum movimento com as mãos é que ele começa a tremer. E aí já foi divulgado alguns anos atrás que o Djavan, ele tem um tremor essencial. Então a gente tem essa diferença. Tremor essencial, os braços, os dedos, né, vão se movimentar, vão tremer quando a pessoa está fazendo algum movimento com as mãos. E aí ela começa a tremer. Quando está parado, não.
Na doença de Parkinson é diferente. Se a pessoa parou os braços, parou as pernas, é que ela começa a tremer, tá? E aí, geralmente, no iniciozinho, aquele tremor começa com os dedinhos. Você observa que a pessoa que tem a doença de Parkinson fica assim com os dedinhos, tremendo o tempo inteiro, até que depois começa a tremer o corpo, enfim, as pernas, mas geralmente começa, a pessoa fica com os dedinhos assim, tremendo o tempo inteiro. Um outro sintoma também é a questão da rigidez muscular. Então a gente tem um endurecimento das articulações, né? E essa pessoa vai sentir como se algo estivesse prendendo ela quando ela faz o movimento. Então ela tem que fazer um esforço maior para empurrar o braço, né? Bom dia aí, Marcinha Shelley. Lourdes Silva também, sejam bem-vindas, tá? A gente percebe que ela tem parece que algo tá prendendo ela. Então, quando você ouvir de um idoso, ou se isso está acontecendo com você, né? Você vai fazer um movimento e você observa que esse movimento está mais endurecido, está mais dificultoso, parece que você tem que empurrar alguma coisa para fazer um movimento, você tem que ficar ligado nisso também. E por último, a gente tem também a instabilidade postural. O que é isso? Você vai perceber que a pessoa que tem a doença de Parkinson, ela tem o tronco mais para frente, tá? A cabeça dela, ela fica mais para frente. Então, por isso que essa pessoa cai muito. Ela apresenta muitas quedas, porque o corpo dela, essa parte superior, ela fica com uma postura mais para frente, né? O corpo, ele tem a tendência de ficar... Você fica com o pescoço para frente e apresenta muito desequilíbrio e queda. O idoso tende a cair para trás. Então, assim, são 4 sintomas. A lentificação de movimento, esse idoso vai ter o movimento dele, vai ficar mais lento, mais devagarzinho, ele vai precisar de mais tempo para fazer as coisas. A gente tem a rigidez muscular, que é esse endurecimento, a sensação que ele tem que empurrar alguma coisa para fazer o movimento. A gente tem o tremor, que é o tremor de repouso, e a gente tem essa instabilidade postural. Então, é muito comum, quando esse idoso procura o médico sempre perguntar essa questão das quedas, tá? Porque por conta dessa instabilidade postural, da postura dele, que vai ficando inadequada com a avançada doença, ele vai apresentando muitas quedas, tá? E aí as pessoas perguntam muito assim, mas tem algum exame que o médico possa utilizar para fazer o diagnóstico da doença? Bom, o médico ele faz vários exames, assim como na doença de Alzheimer, que provam que essa pessoa não tem uma outra condição que cause a doença de Parkinson. A gente não tem um exame de sangue agora que o idoso faça. Bom, aqui, ó, diagnóstico sim ou não da doença de Parkinson. Não tem, tá? É a história clínica que o médico vai começar a perguntar toda essa questão desses sintomas que eu falei, de perda de olfato, de prisão de ventre, de dificuldade para engolir, de voz mais fraca, tudo isso o médico começa a conversar e vai ver esse histórico quando começou, tá? E também desses sintomas, que são os sintomas, esses 4 sintomas principais. Desses 4, o idoso ele tem que apresentar pelo menos 2 para ser diagnosticado com a doença de Parkinson, tá? E aí o que o médico faz? Bom, a gente fez todos os exames aqui, esse idoso não está com uma outra condição, provavelmente a doença de Parkinson. Vamos fazer o teste com a medicação que é a levodopa. E aí, passou essa medicação para o idoso, melhorou essa questão dos sintomas, então provavelmente é doença de Parkinson. Agora, quando o idoso ele começa a utilizar essa medicação e ele não tem melhora nenhuma, então pode ser que seja uma outra condição clínica. E aí a gente tem outras condições, por exemplo, existem medicações antidepressivas que causam tremor. Então, existem várias outras coisas que a gente tem que analisar. Pessoas que fazem uso de drogas, pessoas que fazem consumo de álcool. Às vezes, quando faz a interrupção do uso de álcool, começa a tremer, por exemplo. E aí pode sugerir que é a doença de Parkinson, um dos sintomas da doença de Parkinson, e na verdade não é, tá? Então é importante hoje, o que é importante para você? Assistir essa live novamente, observar a questão daqueles sintomas iniciais, que como eu falei, são sintomas que são pouco valorizados, que são pouco falados, a gente só escuta falar desses 4 principais. Então você precisa observar se você está apresentando aqueles outros sintomas, buscar uma avaliação médica, tá? E aí, se você observa que você apresenta pelo menos 2 desses 4 últimos sintomas que eu falei, procure uma avaliação médica, tá? E aí, mais tarde, eu vou voltar aqui para conversar com vocês sobre a questão dessa relação da doença de Parkinson com o intestino. Isso é inovação dentro das pesquisas científicas e a gente precisa ficar atento a isso. Talvez cuidar da saúde do intestino possa ser, na verdade, a sua melhor forma de prevenir a doença de Parkinson, tá? Então, fique ligado, não vou agendar horário para live, estou aqui passeando, mas mais tarde eu vou entrar aqui novamente, assim que eu voltar aqui pro flat,
para conversar com vocês sobre essa questão de saúde intestinal e doença de Parkinson, tá bom? Tô aqui hoje até com tô com o rostinho inchado, né, gente? Acordei há pouco, falei, bom, vou entrar lá para fazer essa live, vou fazer um teste. Se a conexão estiver legal, a gente continua aí ao longo da semana fazendo lives todos os dias, tá bom? Dá uma boa noite aí pra Cleo. Bom dia, gente. Olha só, boa noite. Estão acostumados a fazer live à noite. Bom dia aí pra Cleuma Honorato. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Lourdes Silva. É isso, gente. Quero dar um bom dia pra você. Desejar, né, que você tenha um ótimo domingo, um domingo abençoado, um domingo de muita paz, tá bom? E que você tenha também uma ótima semana e ao longo da semana estaremos todos juntos, tá? Então, se você conhece alguém que apresenta alguns dos sintomas que eu falei, compartilhe essa live, marque seus amigos, vamos levar mais informações para nossos idosos, cuidadores e familiares, tá bom? Forte abraço para vocês, então, um bom dia e fique em paz.